Se eu não tivesse fechado a minha loja de roupa, eu ia quebrar de uma forma que eu ia me endividar tanto que eu não iria mais conseguir buscar essa dívida, que eu ainda estou pagando. Bom, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória no empreendedorismo ali no ramo do vestuário e compartilhar com vocês o que eu estou fazendo hoje. Mas, como o meu dia tá meio cheio, meio corrido e eu tenho algumas roupas para dobrar aqui, eu resolvi fazer esse vídeo enquanto eu estou dobrando as roupas para guardar no roupeiro. Tô aqui na sala de casa, tá meio bagunçada e eu sou obrigado a organizar essas roupas aqui, porque senão ninguém vai fazer isso por mim. Então, enquanto eu falo com vocês, eu vou fazendo esse trabalho aqui. E eu quero falar agora sobre a loja de roupa. Peraí que eu vou erguer aqui para não cortar minha cabeça. Se você não curte vídeo nessa pegada assim, gosta com mais edições, então o momento de você sair é agora. Tá bom? É isso aí. Deixa eu levantar mais um pouco, porque senão vai cortar minha cabeça. Então, galera, eu não vou começar falando desde o início da minha vida, mas vou falar aí um pouco da minha caminhada no empreendedorismo. Eu trabalhava na indústria metalúrgica, né, como auxiliar de produção, vamos dizer assim, operador de máquina, essas coisas. Não muda muito ali os ganhos, né? Se muda muito pouco. E eu já estava meio saturadão já e queria empreender. E sempre quando eu trabalhava lá na empresa, eventualmente eu pegava alguma coisa para vender. Eu trabalhava lá na fábrica, mas eu vendia trufa para meus colegas, vendia erva mate, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa cultura de tomar chimarrão, então eu vendia erva mate para os meus colegas. Já tirava uma graninha extra além do meu salário, né? Só que não era bastante, era um valor simbólico, vamos dizer assim. E trabalhei 4 anos nessa empresa, até que chegou um momento que eu vi que eu queria trabalhar com vendas, que eu curtia a área comercial, porque também os ganhos poderiam ser bem maiores. Foi então que eu falei lá na empresa, certa vez, falei com o meu encarregado, até com o gerente eu falei que eu queria essa área, que eu estava buscando essa área, para ver se, de repente, lá na empresa poderia surgir uma oportunidade para mim. Infelizmente não foi isso que aconteceu, então eu comecei a buscar fora. E eu fiz algumas entrevistas, né? Expliquei para eles lá que eu estava buscando. Até teve um dia que eu tive que fazer uma entrevista, e essa entrevista era entre o meu intervalo, que era o horário de almoço, e o meu horário de trabalho, né? Por volta ali do intervalo. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu posso dizer para eles que eu tenho um compromisso no banco e ir lá fazer essa entrevista, porque às vezes o banco demora, né? E na volta voltar como se eu tivesse ido no banco e explicar para eles a situação, eles nem desconfiar. Só que daí a minha consciência pesou, né? Na verdade, como eu tenho fé em Jesus Cristo, eu acredito que Ele está sempre comigo, então eu pensei, vou desobedecer na cara dura o mestre, que não ensina que a gente não deve mentir. Já quero deixar claro aqui que não sou perfeito, mas eu tô dando esse testemunho aqui para vocês, falando dessa situação, a decisão que eu tomei. Então eu peguei e falei pro meu encarregado, chamei ele para conversar, falei tudo, quais eram as minhas intenções. Depois o gerente veio falar comigo. E aí o que aconteceu? Acabei sendo parabenizado pela minha intenção, pela minha honestidade. Fui lá fazer a entrevista. Não fiquei marcado na empresa, né? Porque às vezes a gente pensa assim, vou dizer que você vai ficar marcado, que seria a lógica. Isso não aconteceu. Mas aí eu peguei, fiz a entrevista lá para vendedor, não fui contratado. Daí eu tava tentando. Como eu não tinha experiência na carteira, as empresas não me chamavam. Também não tinha o técnico, faculdade de administração, como se isso influencia alguma coisa para ser um bom vendedor. Mas muitas empresas, por incrível que pareçam,
pede isso, né? Mas enfim. Aí eu peguei e pensei, vou abrir um escritório de representante comercial, por conta própria mesmo. Mas como eu vou fazer isso? Eu comecei a entrar em contato com as pessoas que já tinham uma certa experiência. E eu tinha um amigo meu, né, que tem uma empresa e ele começou como representante, no escritório, representando, fazendo vendas, tendo altos ganhos. Aí eu cheguei certa vez e liguei para ele e perguntei para ele o que eu poderia fazer, por onde eu teria que começar, quais passos eu teria que dar para abrir um escritório de representante. Daí ele me deu algumas dicas ali, me deu alguns conselhos e no final da conversa ele me convidou para trabalhar com ele na empresa dele. E falou os ganhos que eu poderia atingir e ouvindo isso eu acabei me deslumbrando. E aí o que eu fiz? Eu cheguei lá na empresa, onde eu trabalhava já há 4 anos, pedi para eles me mandarem embora. Deu um mês, eles me mandaram embora, cumpri o aviso ali, né? Ensinei um outro rapaz a trabalhar na máquina que eu trabalhava. E aí fui trabalhar com esse meu amigo lá na empresa dele. Ele já tinha outras pessoas lá que trabalhavam com ele, né, na área de vendas. Não iria ter salário fixo, seria somente comissão. Mas eu pensei comigo, né? Eu não ia ser registrado de carteira assinada. Então, como eu ia receber os meus direitos de seguro-desemprego e esses direitos, sabe, que quando a gente sai de uma empresa a gente recebe, o fundo de garantia, essas coisas. Então, eu pensei, bom, isso eu vou conseguir manter até eu conseguir fazer as primeiras vendas. E aí foi o que eu fiz. Daí eu caí de cabeça, procurei aprender, busquei aprender, fui fundo. Só que eu não quero falar coisas aqui que não vai levar a lugar nenhum, mas no final da história não deu certo. Não fiquei nem um mês lá trabalhando com esse meu amigo e acabei me frustrando. Também tive umas atitudes imaturas também da minha parte e aí fiquei desempregado. Aí falei com meu irmão, mandei um WhatsApp pro meu irmão se ele não tinha uma vaga para trabalhar como servente de pedreiro, porque o meu irmão é pedreiro. Uma vaga, né? E adivinha, tinha. Na outra semana eu já estava trabalhando numa obra como servente de pedreiro. E aí eu fiquei uns 2 meses trabalhando nessa obra. Não era um serviço fácil, mas tinha que entrar dinheiro. E eu tinha minha moto também, nos finais de semana eu estava trabalhando como motoboy, porque eu entrei num grupo de WhatsApp de motoboy, e ali sempre rolava oportunidade para trabalhar como motoboy. Eu trabalhava na obra como servente pedreiro de segunda a sexta, e às vezes sexta-noite e sábado-à-noite eu trabalhava como motoboy, fazendo entrega de lanche. Só que daí aquilo ali estava sendo cansativo para mim e eu comecei a refletir, pensando assim, poxa, eu não vou poder ficar sempre trabalhando nisso aqui, até porque eu nem gosto. E para a indústria eu também não quero voltar. O que eu vou fazer? E aí eu comecei a pegar umas roupas em alguns atacados que tem aqui perto da minha região. Comecei a vender aos pouquinhos, comecei a vender pro pessoal na obra lá e tal. Aí comecei a vender, pegar o dinheiro, comprar mais. Vai deitar! Comecei a vender, pegar o dinheiro, comprar mais, vendendo, comprava, vendia, comprava, vendia. E aí foi aumentando meu estoque aos poucos. Aí foi que chegou e começou um período de chuva. E aí a chuva me impedia de eu levar as roupas na casa das pessoas, porque eu ia de moto, eu botava as roupas dentro de uma bag e levava. Só que o que acontece? A chuva, ela me impossibilitava de levar as roupas, porque imaginei, ia molhar todas as roupas, eu ia chegar todo molhado e seria complicado. E aí eu pensei, se eu conseguisse comprar um carro, até pedir para Deus em oração. Olha, vou dizer para vocês, não demorou muito tempo, um cartão de crédito meu liberou um limite de 6 mil reais. E aí eu pensei assim, com esse limite, com esses 6 mil reais, talvez eu consiga comprar um carro. E eu tinha um troquinho, acho que eu devia ter uns 2, 3 mil, assim, guardado.
E aí comecei a procurar na OLX. Vi um carro, vi outro carro, vi uns 2 carros. No terceiro carro, eu achei um Paliozinho, assim, ó, ano 97, 4 portas. Um carro top de luxo, assim, ó. Bem cuidadinho. Peguei, fui lá, comprei aquele carro, o cara queria 7 mil, se não me engano. Era um senhor, ele queria 7 mil. Já fui em oração pedindo para Deus, ó Senhor, se tiver alguma coisa de errado, que o Senhor me mostre para eu não ser enganado. E eu vi muita verdade no Senhor, vi honestidade neles. E aí seguimos o negócio, eles fizeram um desconto para mim, eu consegui comprar porque eu tinha um pouco de limite, tinha 6 mil de limite, mas passando no crédito, daí não ia bater os 7 mil. Daí eu dei um pouco mais de dinheiro, eu acho que eu dei uns 2 mil, se não me engano, a mais. Não me lembro, que já faz tempo isso, né? Já faz isso faz uns 4 anos atrás, eu acho. 4 anos atrás, mais ou menos 4, quase 5 anos atrás. E aí eu peguei e agora eu vou chegar mais perto aqui porque eu vou ter que ir ali no quarto, então vou concluir a história aqui. E aí eu peguei e comprei o carro. Comprei o carro, comecei a ir na casa das pessoas de carro, automaticamente já conseguia levar mais roupas, comigo para mostrar para as pessoas, mais variedade. E aí eu peguei, tinha um amigo meu que tinha uma barbearia e uma vez ele me sugeriu de abrir uma lojinha lá dentro da barbearia dele. E aí eu não tinha pensado nisso, mas daí depois passou o tempo, eu chamei ele e falei sobre aquela ideia que ele tinha me sugerido. Daí eu claro, ia pagar um valor de aluguel para ele. E aí fui vendendo roupa, vendia na sacola, vendia lá na barbearia, às vezes quando eu não tava na barbearia eles vendiam para mim. Só que daí por último, depois no final ele já tava desapegando da barbearia dele. Era ele e um outro rapaz. Aí o outro rapaz também quebrou o dedo jogando vôlei, não tava mais indo lá cortar o cabelo, tava em repouso, que não conseguia por causa do dedo quebrado, né? E ele já tava desapegando da barbearia, porque ele já tava há anos nesse segmento. E ele já tava indo para algum outro ramo, que era uma franquia de frango frito, onde ele conseguiria ganhar bem mais. E ele tava desapegando da barbearia. Logo, aquele movimento que tinha na barbearia já tava caindo, porque era uma barbearia de bairro, sabe? Então daí as pessoas, como era uma barbearia e eu trabalho com roupa masculina e feminina, ainda trabalho, não tanto quanto antes, mas ainda vendo, as mulheres não entravam ali e a rapaziada também já não tava vindo porque chegava alguém ali pra cortar o cabelo, não tinha ninguém pra cortar o cabelo. Só eu abria lá pra ficar como loja. E qual que era a minha estratégia? Quando as pessoas iam lá para cortar o cabelo, algumas das vezes ficavam esperando. Nisso eu oferecia as roupas, elas iam ali, ficavam vendo, experimentavam e acabavam rolando umas vendas. Mas como já não estava tendo esse movimento na barbearia, eu pensei, vou ver um espaço para mim, um outro espaço. Para resumir, achei um espaço no centro da cidade, porém era um posto de gasolina. E eu fiquei 14 meses lá tentando. Nem um mês a loja se pagou. Nem um mês. E eu tirava dinheiro das minhas vendas da rua para pagar as despesas da loja. Então, tinha também um desgaste, também eu tava tendo um desgaste que as meninas não paravam muito tempo. Teve uma menina que era muito boa também, porém, ela era boa no sentido de comprometimento, porém muito tímida. E para trabalhar com público na área de vendas não pode ser tímido. Perde venda, daí perde dinheiro. E com muito pesar eu tive que demitir ela. Aí depois, essa foi a terceira menina que trabalhou comigo. Aí, a última menina que eu contratei, ela era até boa, porém um tanto ambiciosa, né? E realmente ela tinha potencial. E acabou, como eu não tinha condições de pagar muito, aí ela saiu. E eu já estava desgastado, já vários estresse e trabalhando bastante, e dinheiro não estava entrando. E eu já tinha feito 3 empréstimos no cartão de crédito para investir na loja, só para a operação continuar girando. Pagar aluguel, pagar internet, luz, pagamento de funcionário.
e o dinheiro não estava entrando para pagar essas despesas. E aí eu tirava dinheiro das minhas vendas na rua para pagar essas despesas, só que chegou um período ali que as vendas na rua caíram, e as vendas da loja já não se pagavam por si só. Aí eu vi, mas eu tô dando soco em ponta de faca aqui. E eu não vou conseguir segurar esse rojão para sempre. Quer saber? Vou fechar. Aí fechei. Fechei a loja e até agora eu tô pagando ainda em dívida de empréstimo que eu fiz para pagar a loja. Um erro que eu fiz também, que eu cometi também, de prestação atrasada, eu passei um cartão de crédito meu numa outra maquininha para levantar um dinheiro para pagar as despesas do cartão de crédito. Isso é uma coisa que não vale a pena, é mais fácil. Então deixa a fatura vencer, tenta levantar o dinheiro e depois vai lá e paga, por causa que a dívida vai ficando, senão a dívida vai ficando cada vez maior, vira numa bola de neve e depois é difícil buscar. E aí eu tô pagando essas dívidas aí. Mas, como vocês sabem, eu também tô empreendendo no ramo de locação de veículos agora, né? Um outro empreendimento. Também tô fazendo aplicativo e ainda vendo as roupas. Então, qual a lição que fica para mim diante de tudo isso? Não abrir comércio em posto de gasolina. Se abrir um comércio, uma loja física, o local ele tem que ter fluxo de pessoas circulando na frente do local. Talvez um espaço para as pessoas poderem estacionar. Ou se não tiver espaço para as pessoas poderem estacionar, tem que ter ser um local de alto fluxo de pessoas circulando por ali. É claro que a maioria desses lugares o aluguel é caro, mas é melhor você pagar um aluguel caro que num ponto comercial que venda, do que pagar um aluguel barato e num ponto que ninguém vai no seu comércio, entende? Então, se tratando de vestuário, é isso. Mas hoje eu fiquei com essa experiência aí e tô trabalhando aí com locação de veículo, tô buscando conhecimento, tô sempre buscando aprender, e é isso. Então, essa é um pouco da minha experiência. Eu fiz um vídeo aqui meio improvisado, só para vocês terem uma ideia que eu sou apenas um cara comum, querendo subir na vida, né, tentando subir na vida. E tudo é persistência, é perseverança, é plantar coisas boas, plantar trabalho, plantar dedicação, e uma hora a colheita vem. Então, se você se identifica comigo, se inscreve no canal, deixa o seu like e tamo junto.